Tudo o que vivemos pode se transformar em uma narrativa, se soubermos olhar com atenção. Olá, eu sou Eduardo Armelin e hoje eu vou falar sobre como transformar experiências reais em ficção. Você já percebeu que às vezes, quando você está com um grupo de amigos e alguém conta uma história, você acaba se identificando com ela? Ou quando você lê um livro e você acaba se identificando com a história daquele personagem? Ou quando você está assistindo um filme, série, qualquer coisa, a gente acaba se identificando. E isso não é por acaso não. Isso é porque muitas das histórias que a gente ouve e acompanha, elas estão baseadas na realidade. Devido a isso, é tão fácil transformar histórias reais em ficção. No nosso Brasilzão, a gente está muito acostumado a assistir novelas. E as novelas, hoje e desde sempre, elas refletem muito o que acontece na realidade. Muitas das cenas mais marcantes das últimas novelas que a gente está acostumado reflete o que a sociedade estava passando naquele momento. Comigo não é diferente. Quando eu vou escrever ou quando eu tenho as minhas próprias inspirações, elas acontecem a todo momento e com qualquer pessoa. Seja numa conversa, com a história de alguém, com uma pequena cena em qualquer lugar, no metrô, na cidade, na praia, ou até assistindo alguma outra história. Tudo isso me instiga a ter ideias e construir narrativas diferentes. Obviamente que isso é simplesmente um início, a primeira chama, a primeira interação que uma história vai ter com você. Depois, você precisa entender o que aquela história significa e trabalhar ela utilizando aquele momento de inspiração como ponto de partida. Além disso, é muito importante que a gente utilize a narrativa que a gente vivencia no nosso dia a dia como apenas uma inspiração e não como uma reescrita daquilo que de fato aconteceu. Até porque é muito difícil a gente colocar numa cena, ou na página, numa estrutura, num capítulo, uma história que pode ser interpretada de diversas maneiras e que pode causar até desconforto ou desentendimento se você não conseguir entender o ponto de vista daquela pessoa que realmente passou por aquela situação. Ou seja, é muito importante que todos os autores, todos os criadores utilizem tudo como uma fonte de inspiração e coloquem suas próprias experiências ou experiências das pessoas que estão próximas como também combustível ou cenas ou conflitos que vão acontecer com esse personagem no decorrer de sua história. Tiveram 3 situações na minha vida que convergiram numa coisa só. Uma delas foi durante uma sessão com a minha psicóloga. Foi uma conversa que estávamos tendo sobre reflexões sobre a minha própria jornada. E a partir disso veio uma ideia, um nome, um título, um ponto de partida sobre o que uma futura história poderia ser. A segunda experiência foi eu mesmo refletindo sobre uma vontade que eu tinha e fazendo questionamentos comigo mesmo daquela coisa que estava indefinida dentro de mim e que chegou a evoluir para uma pequena história, mas ainda assim não tão estruturada. Uma história que foi estruturada no modelo que ainda não estava pronto, não estava ideal. E o terceiro, que foi dentro do metrô, quando eu estava sentado ali na janela e vi uma situação em que me ocorreu, e se isso acontecesse? Foi por meio desse momento que eu comecei a juntar as coisas, juntei essas 3 principais ideias, fui somando e a narrativa foi se desenrolando, foi se desenvolvendo, os conflitos foram acontecendo e toda a estrutura dessa história foi montada ao longo de 4 anos. E que em breve vocês terão mais novidades sobre isso. Por isso, o meu processo de transformar as minhas inspirações em uma narrativa, ele demanda de uma estruturação da história para que tudo seja factível, para que as coisas aconteçam na maneira correta, para que você, como leitor, possa se identificar, para que você possa se relacionar, aproveitar a história, curtir cada mistério, curtir cada cena, cada conflito, entender o que está passando com esse personagem e se relacionar com ele, gerar uma empatia, gerar uma aproximação com aquele ambiente para que você possa ter uma leitura prazerosa. É exatamente por isso que eu termino todos os meus conteúdos
histórias, livros, sempre com a frase: espero que você tenha gostado, tanto quanto eu me diverti fazendo.